Livro dos Salmos. O Salmo é o de número 46. Salmo 46 está escrito desta forma na minha Bíblia: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos. Ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se movem. Ele levanta a sua voz e a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, as desolações que ele tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações. Serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém? Meus amados e queridos, graças ao nosso bondoso e eterno Deus, pela bênção alcançada de mais uma vez poder ocupar esta santa tribuna para fazer uso da exposição de sua bendita e de sua poderosa palavra. A palavra do Senhor, nosso Deus, que é digna de toda aceitação, pois ela é infalível. Acreditamos na Bíblia, porque acreditamos que a Bíblia é a palavra de Deus. E tem a célula máter chamada fé. E com a fé que nela existe, faz com que nós tomemos posse de tudo que a Bíblia diz. Eu creio na Bíblia. Aleluia. Eu acredito na Bíblia, pois a Bíblia, ela não falha. Nela não há sombra de dúvida ou de variação. Ela é a palavra de Deus. Meus amados, nós lemos aqui nesta oportunidade o Salmo de número 46. Este livro dos Salmos, pois o livro dos Salmos é tido e dito como livro dos Salmos. Não existe livro do Salmo, capítulo isso, capítulo 2 ou capítulo 3. Porque este livro é o livro dos Salmos. Então nós falamos Salmo 1, Salmo 2, Salmo 3 e assim por diante. O Salmo de número 46 foi o que nós acabamos de ler. Não existe na Bíblia passagens que sejam mais poderosas do que outras passagens. Ou seja, não existe salmo mais poderoso do que um outro salmo. E não existe um versículo mais poderoso do que outro versículo. O mesmo poder que tem o Salmo 91 é o mesmo poder que tem o Salmo 46. É o mesmo poder que tem o Salmo 1.
É o mesmo poder que tem em Gênesis, capítulo 1, versículo 1, quando diz que no princípio criou Deus o céu e a terra. Então não existe passagem bíblica mais poderosa que a outra. O que existe é passagem bíblica mais lida, mais usada. Porém a Bíblia, toda ela, do Gênesis ao Apocalipse, ela é divinamente inspirada pelo Espírito Santo de Deus. E é apta para discernir pensamentos e intenções dos corações. Então, o livro dos Salmos é o livro do cântico ou dos cânticos. É o livro poético que o salmista, em momentos, às vezes de angústia, às vezes de aflição, às vezes de peleja, às vezes de muita tribulação, às vezes de regozijo, de alegria, de esperança, inspirados por Deus, salmodiavam. A inspiração vinha sobre eles e eles cantavam, louvavam a Deus e saíram estas riquezas que são os salmos. O salmo de número 46, que fala-nos de um cântico que alguns eruditos, estudiosos da Bíblia Sagrada, acreditam que sua linguagem tem alguma parte escatológica. Outros também têm uma corrente de pensamento que este salmo foi cantado por causa da liberdade ou da libertação do cativeiro que Israel passou. E outros acreditam que este salmo foi cantado em memória do povo conquistando a sua vitória depois de algumas pelejas. Ou seja, o salmo de número 46, ele tem uma riqueza imensurável. E o salmo 46 é composto de 11 versículos. Ou seja, o salmo 46 começa no versículo de número 1 e termina no versículo de número 11. Então, lendo o salmo 46, como nós acabamos de ler aqui, a gente encontra o salmo 46, uma divisão no cântico do salmista, quando ele exalta Deus e coloca Deus dividindo o salmo em 3 partes. A primeira parte vai do versículo 1 até o versículo de número 4. Quando termina o verso 4, começa a segunda parte do salmo, que vai do verso 5 até o versículo de número 7. E depois, verso 9. Depois começa do verso 9 até o verso 11. Então, no Salmo 46, nós temos a seguinte divisão. Do verso 1 até o verso 4, Deus é. Do verso 4, ou seja, pegando o 5 até o verso 9, Deus está. E do verso 9 até o verso 11, Deus faz. Então, o Salmo 46, quando a gente canta, nós cantamos dizendo: Deus é, Deus está e Deus faz. Aleluia. Deus é, Deus está e Deus faz. Quando nós louvamos a Deus com o Salmo 46, nós estamos dizendo para as lutas, estamos dizendo para os problemas, estamos falando para os inimigos, o adversário de nossa alma, estamos falando para as angústias, para as aflições da vida, estamos falando para as intempéries
e para todas as armações e ciladas do diabo. Estamos falando para toda a peleja, toda a guerra e batalha travada, que nós servimos a um Deus que é um Deus que está e um Deus que faz. Aleluia! Por isso não existe outro Deus além do nosso Deus, porque só o nosso Deus é, só o nosso Deus está e só o nosso Deus faz. Você pode aplaudir ao Senhor. O salmista começa a cantar o salmo para Deus, dizendo: Deus é. Quando o salmista diz que o nosso Deus é, ele está quebrando toda a possibilidade. Vou lhe explicar. Quando o salmista começa cantando, dizendo Deus é, ele está quebrando toda a possibilidade de uma mente científica, de um estudo científico ou de qualquer pesquisa científica que queiram provar a existência de Deus. Não entendi, pastor. Quando o salmista começa a cantar o Salmo 46, ele está dizendo que Deus não existe. Ora, pastor, se ele começa a cantar que Deus não existe, logo é vã a minha fé e eu vou me retirar do culto. Por favor, não se retire. Quando o salmista começa a cantar dizendo que Deus é, ele está quebrando a possibilidade de alguém falar da existência de Deus, porque na verdade Deus não existe. Quando a Bíblia diz que Deus é, ela está dizendo que Deus não existe. Explica melhor, pastor. Quando nós falamos de existência de alguma coisa, quando nós falamos do surgimento de alguma coisa, quando nós falamos de criação de alguma coisa e de existência de algo, entendemos e partimos de um pressuposto que alguém fez aquilo. Por exemplo, eu existo porque meu pai existiu e minha mãe existe ainda, está aqui na frente. Eu existo porque meu pai existiu e o meu pai existiu porque meu avô existiu. Ou seja, se nós formos buscar nos meus antepassados, nós vamos formar uma árvore que chamamos uma árvore genealógica. Ou seja, porque eu existo. Meus antepassados existiram. Meus parentes do passado existiram até que chegasse a mim. Então quem existe sou eu, porque parte do pressuposto que alguém me fez, que alguém me criou. Quem existe são os anjos. Por quê, pastor? Porque os anjos não apareceram do vento, os anjos não apareceram do nada. Alguém criou os anjos. Quem existe é o arcanjo Miguel. Eu posso falar no singular porque a Bíblia só diz de um. Miguel não apareceu do nada. Miguel não apareceu de um assopro nem do vento. Alguém criou o arcanjo Miguel. Quem existe são os querubins, porque eles também não apareceram do nada. Alguém criou os querubins. Quem existe são os serafins, porque eles também não apareceram do nada. Alguém criou os serafins. Os demônios existem, claro, bom se não existissem, mas existem. Quem fez? Alguém criou-os. Não criou-os assim, transformaram e viraram esta devassidão e este horror que são os demônios. Quem existe é o planeta Terra, porque alguém criou ele. Quem existe são os oceanos, existem os mares, existem as plantas, os animais existem, porque alguém criou os animais. O homem existe porque alguém criou o homem. Deus não existe porque ninguém o criou. Deus é. Aleluia. Oh, glória. Deus é. E ele disse pela boca do profeta Isaías: antes de mim não houve Deus, nem depois de mim haverá. Antes que houvesse dia, eu sou, e operando eu,
você impedirá. Você pode adorar a Ele mais forte. Oh, glória! Deus cientista não vai provar sua existência, porque Ele é antes de tudo. Deus não é resultado de pesquisas científicas. Deus não é resultado de um produto da minha mente. Deus é Rei dos reis, Senhor dos senhores, Pai da eternidade, General dos generais. O nosso Deus é. Acredite nisso. Aleluia. Aleluia. Então, quando o salmista diz que Deus é a primeira parte do salmo. Deus é, ou seja, imutável. Primeiro Deus, e antes do primeiro Deus já é. Porque há uma palavra no livro do Gênesis, no princípio, na verdade, o original é em princípio, ou seja, antes do princípio, Deus é. Então, quando o salmista diz Deus é, ele está dizendo, não precisam provar a existência dele, porque você crendo ou não, ele é. Ninguém precisa provar a existência dele, porque sem provar, ele é. Se você crê ou não, ele é. Se você quiser ou não, ele é. O ateu não crê, mas ele é. Oh, glória! Deus é. E você só está aqui nesta noite porque Ele é na tua vida. Ele é na minha vida. Pois é. Agora, o salmista nos ensina o seguinte: pelo fato de Deus ser, ou seja, Ele é, Ele diz, pelo que não temeremos. Eu não temo porque sou forte. Eu não temo porque conheço. Eu não temo porque sou alto, ou sou gordo, ou sou magro, ou sou pastor. Eu não temo porque o meu Deus é. Pelo que não temeremos. Ainda. Aí ele começa a enumerar fatos, coisas terríveis que poderiam acontecer. E que se acontecesse, Deus continua sendo o que é. Entenda o que a Bíblia está dizendo. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, que as placas tectônicas se movimentem e criem maremotos, e devassidão e destruição aconteçam, Deus continua sendo o que é. Ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, e ainda que as águas rujam e se perturbem, e ainda que os montes se abalem pela sua braveza, o nosso Deus continua sendo o que é. Segura esta palavra nesta noite. Eu não sei qual é o cataclisma que você está vivendo. Não sei qual é o terremoto que está na tua vida. Não sei qual é o monte que se moveu para te assustar. E não sei qual é o barulho das águas que você está ouvindo e estão te perturbando. Levanta a tua cabeça nesta noite, porque nada disso vai tirar o seu Deus do lugar que ele está. O teu Deus é. O teu Deus é. O teu Deus é na tua vida. Deus é. Quando o salmista diz que o nosso Deus é, ele está transmitindo convicção da fé que ele tem num Deus que, por mais que as coisas se revirem, se misturem e coisas horríveis aconteçam, o salmista está dizendo: confie nele, porque ele é.
Aleluia. Eu conheço muita gente que diz que é, mas quando o negócio aperta, diz: não, não sou eu não. Eu conheço muita gente que diz: conta comigo, porque sou eu que faço isso, sou eu que carimbo, sou eu que assino. Nada passa sem eu dizer sim ou não. Aí quando o negócio aperta, diz: não, isso aí não dá. Olha, Deus não é assim. Deus disse para você: eu sou o que sou. E operando eu, quem impedirá? Deus está dizendo: vai nessa tua força, porque eu sou. Eu sou o teu general, eu sou o teu companheiro, eu sou o teu médico, eu sou o teu amigo, eu sou a água da tua sede, eu sou o calor do teu frio, eu sou o refrigério do teu deserto, eu sou o oásis que te alimenta, eu sou o pão que você come, eu sou o teu príncipe, eu sou o que vou na frente quebrando os muros, rebentando os ferrolhos de ferro, eu sou o esmagador da cabeça da serpente, o verbo divino, o primogênito dos mortos, sou eu. Sou eu. Deus é. Deus é. A luta é para tirar a tua confiança no teu Deus que é. A dificuldade é para testar na tua fé o Deus que é na tua vida. Vá para a tua casa hoje confiante: eu vim adorar um Deus que é. Vou voltando servindo a um Deus que é. Vou levantar amanhã para o trabalho adorando um Deus que é. Vou trabalhar e vou vencer as lutas porque o meu Deus é. Vou voltar para casa porque o meu Deus é. Vou ser mais do que vencedor porque o meu Deus é. Meu Deus é. Aí chega no verso 5, ele diz assim: 4, esse é um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Em meio os montes se transportando, em meio às placas tectônicas se movendo, em meio à terra se mudando, a linguagem serena de Deus eu acho impressionante. Está um tumulto danado aqui. As águas estão rugindo, os montes por meio dos mares, a terra se mudando. Aí o salmista diz: há um rio. No meio da luta, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Sabe o que é isso? A Bíblia está dizendo que em meio à luta, em meio à dificuldade, à turbulência, o rio sereno de Deus. Já encontrou aquele crente que o negócio está caindo, arrebentando? Como é que vai, irmão? Graças a Deus. Paz do Senhor. Irmão, eu fiquei sabendo que na tua casa aconteceu. Vai para onde? Estou indo para a igreja, para o culto. Vou adorar a Deus. E as coisas, estou confiando em Deus. Sabe o que é isso? Ele está no rio de Deus. O rio de Deus te trouxe aqui nesta noite. O terremoto, as águas estão rugindo, mas você está no rio de Deus. E o rio de Deus está passando aqui nesta noite. Mergulhe nele, receba a presença dele, porque há um rio cujas correntes alegram. As correntes do rio de Deus não trazem tristeza. As correntes do rio de Deus não vai trazer perigo. As correntes de água do rio de Deus trazem alegria. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Aí ele sai do Deus que é. E no verso 5 ele diz: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Deus está. Isso é interessante? É, pastor. Por quê? Porque não adianta servir um Deus que é e que não esteja. Quem é o teu Deus? O meu Deus é forte. O meu Deus é poderoso. É mesmo, é? O meu Deus é guerreiro e não perde uma batalha. Cadê ele? Ah, não veio hoje não. Ué, ele não... Não, hoje ele não está não.
Talvez no culto da semana que vem ele esteja. O salmista diz: Deus está. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus. Deus não é ausente. Deus é presente. Deus está onde, pastor? Segundo a Bíblia, Deus está no meio. Deus está no meio. Explica melhor, pastor. Quando a Bíblia diz Deus está, eu devo salientar para vocês que nós estamos no mês de... Vamos entrar em setembro, né? Aí pouco vem outubro e ele vai dar as caras. Ele quem, pastor? O homem do bigode branco e da barbinha branca, da roupa vermelha. É? Aí a gente entra, né? Na música dele, né? Presente pro sobrinho, pro filho, a todo mundo. Se enfia no cartão de crédito. Aí, eu acho que sou santo que nem cartão de crédito. Faz das 10 prestações. A ceia, né? Dia 25 de dezembro ele se manda. Só vai voltar em outubro do ano seguinte. E a gente fica com as dívidas. Janeiro entra, começa as aulas, material da escola, uniforme, IPVA, lembrou bem, né? Pesado, né? IPTU, cadê ele? Sumiu. O nosso Deus está. Segunda, estou aqui. Terça, continuo aqui, meu servo. Quarta, ainda estou aqui. Quinta, estou aqui. Sexta, estou aqui. Sábado, Senhor, continuo aqui. Domingo, estou aqui. Janeiro, estou aqui. Fevereiro, estou aqui. E março, continuo aqui. Abril, ainda estou aqui. Maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, continuo aqui. Deixa eu lhe dizer uma coisa: estarei convosco todos os dias. Aplauda ele, sirva ele. E calabassuri com asteia. Ele está aqui, ele está na tua casa, ele está na tua família. Ele está. Oh, glória. Aleluia. O senhor está pregando contra? Não, só estou dizendo que o nosso Deus não falha. E ele está. Ele está na luta. Ele está quando você não está na luta. Ele está na prova, ele está fora da prova. Ele está quando as coisas vão bem, quando vão mal ele também está. Parece que não, mas está. Tem hora que parece que ele sumiu. Eu disse, não, estou aqui. Estou aqui com vocês. Quando acabar a consumação do século, aí eu não vou estar mais. Mas por quê? Porque é vocês que estarão comigo. Enquanto os séculos não se consumem, vocês, eu estarei com vocês. Depois que se consumarem, quem estará comigo são vocês. Então Deus está. Acredite nisso. Está apertada a luta, Deus está contigo. Está difícil a prova, Deus está com você. Pastor, se não tivesse, você já tinha parado. Eu gosto do crente assim, o crente é uma maravilha, né? O crente que não para, ele sempre diz que vai parar, né? Ah, não dá mais não aguento mais. O crente que fala que não aguenta mais é que ele aguenta. Porque quem não aguenta não diz nada, quando vê largou tudo. Mas o irmão falou, largou. Agora quem fala, não vou aguentar, já fala assim, aguenta. Senhor, eu estou quase parando. Você está quase, mas não parou. Você
Senhor, eu estou quase desistindo. Está quase, mas não desistiu. Quando vai lá embaixo, lá vem o empurrão de Deus. Eu estou com você. Levanta e vai nessa tua força. Agora veja o que o salmista diz. Deus está no meio, no centro. No centro. No centro. Por exemplo, existe uma ação, uma função da máquina de lavar. Quem tem? Levanta a mão quem tem máquina de lavar. Existe uma função da máquina chamada centrífuga, que o sentido da palavra é fuga do centro. Por isso que você vê as roupas do lado, aquele negócio girando e o centro sem nada. E existe a ação contrária que é centrípeta, fuga para o centro. O pecado, a desobediência, nos centrifugou. Deus no centro e ele nos jogou para fora. Aí Jesus veio para o centro e fez a ação contrária. E disse: quando eu for erguido no alto da cruz, a todos atrairei. Aleluia. O diabo nos centrifugou, mas Jesus fez ação contrária e disse: eu me fiz pecado, para que pelo pecado eu atraísse quem está longe. Deus está no centro. Deus está no meio da peleja. Deus não foge do centro. Deus está onde mais o fogo inflama. Jogaram Daniel na cova dos leões e o anjo do Senhor foi para o meio. Jogaram Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha e o quarto homem foi para o meio. Aleluia. A Bíblia diz que o tabernáculo foi erguido no meio do acampamento. Jesus foi levantado no alto da cruz, no meio da cruz do centro. E a Bíblia diz em Apocalipse que ele passeia no meio dos 7 castições de ouro que é a igreja. Aplauda que ele está no meio. Agora o salmista diz assim: Deus está no meio dela. Agora o que ele vai dizer? Não será abalada. Ele vai falar de guerra. Deus ajudará ao romper da manhã. Aí ele vem: as nações se embraveceram. Luta, guerra. Os reinos se moveram. Vieram tudo unido, ou todos unidos. Os reinos se moveram e vieram contra. Aí diz a Bíblia: só tem uma coisa. Pode juntar os reinos, pode se embravecer os povos e as nações, e vem. Por quê? Porque o nosso Deus está aqui no meio. Aí vieram todos, né? É agora! Vamos destruir! Aí diz a Bíblia: quando ele estava no meio, ele levantou a sua voz. E a terra se derreteu. Aleluia. Meu filho, Deus vai falar por você. Aleluia. Deixa-se embravecer os reinos. Armaram motim, armaram cilada, armaram para te arrancar dali, armaram para te arrancar de cá, fizeram isso para te denegrir, jogaram calúnia para lá, tentaram puxar teu tapete. Deixa mover, deixa mover. Juntaram, uniram-se, todos embraveceram. Os reinos se moveram, deixa mover, move, venha para cima, mas vem mesmo, porque o Senhor dos exércitos está conosco. Ele vai levantar a sua voz.
Por que, pastor? Porque a Bíblia diz que quando ele fala, a terra treme e o mortal se cala ao som da sua poderosa voz. Vão ouvir a voz de Deus na tua luta. Receba esta palavra de Deus aqui agora. Recebo ela aqui agora. Vão ouvir a voz de Deus no meio da tua luta. Receba esta palavra nesta noite. Vai nessa tua força, que quando Deus falar, desfará tudo que fizeram contra você. Então ele não só ele está conosco. Aí o salmista diz: as nações se embravecem, os reinos se movem, ele levanta sua voz, a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Eu tenho corrente, não dá para falar tudo. Aí ele diz: vim, olha que coisa linda, pelo fato dele estar, vinde contemplai as obras do Senhor. Agora isso aqui choca, mas é vitória, viu? Ele choca, mas é vitória. Que desolações ele tem feito na terra. Isso aqui é uma palavra de guerra. E sabe o que o salmista está dizendo? Olha para cá. Quando os generais venciam as batalhas, as guerras, o povo que eles venciam, as cidades, eram desoladas, destruídas. E sabe qual era o triunfo de um general, ainda que chocante? É que quando ele era dado por vencedor da guerra, ele vinha andando sobre as desolações, sobre as casas destruídas, sobre o povo acorrentado, feito escravo e prisioneiro, sobre os carros dos adversários pegando fogo. E ele passava no seu carro, recebendo os louros da vitória, e olhava as desolações. Meu exército venceu. É o que o salmista está dizendo. O Deus de Jacó está conosco. Vinde contemplar as obras. Que desolações ele tem feito na terra. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Tudo que foi armado, as pelejas contra você, Deus vai desolar. E vai depois passar no meio, como o general que venceu, dizendo: foi eu que fiz. E Deus vai te convidar dizendo: vinde contemplar as minhas obras que eu fiz na terra. Vem cá, veja aquele carro como pega fogo. Veja como aquilo está destruído. Veja a cova que armaram para você, como eu fechei. Veja o povo, veja os demônios que queriam te destruir, estão agora acorrentados. O que quer dizer acorrentados? Não tem poder sobre a tua vida, porque eu te revesti e venci no Calvário. Veja que desolações eu fiz na terra. Aí ele pula do Deus está e diz: ele faz. Porque adianta ter um Deus que é e um Deus que esteja, mas não faz nada. Teu Deus está aí? Tá. E ele é? E aí, ele vai fazer nada? Não, ele não vai fazer nada. Não, o nosso Deus é, nosso Deus está, mas ele faz. Agora ele faz o que ninguém faz. Não, ele não faz o que eu faço. Não. E nem eu faço o que ele faz. Ele faz o que ninguém faz. Como, pastor? Ele faz cessar as, não é as guerras.
Irmão, a ONU não consegue impedir que uma guerra comece. Por quê, pastor? Porque há interesses por trás daquelas palavras que a gente ouve e a imagem que eles transmitem. E muito pior, interesses que vão além dos interesses da alma e do bem-estar e social do ser humano. Eles não conseguem impedir. O nosso Deus não. O nosso Deus faz cessar as guerras. Aí, o que o salmista diz, ele faz cessar as guerras. E outra coisa, ele não conhece fronteira. O que é isso, pastor? Os países são demarcados por limites. E a ONU tem limites. A OTAN tem limites. Aí diz assim, o nosso Deus não. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Ei, Jeová, o que foi? O senhor pode cessar a guerra até ali, tá? Mas dali para cá, o senhor está proibido de botar a planta dos pés, porque o seu limite é até ali. Jeová, o senhor só pode cessar a guerra ministerial, mas familiar, o senhor não pode entrar. É mesmo porque há um limite. Jeová, o senhor só pode cessar a guerra familiar, conjugal, mas a ministerial, de maneira nenhuma. O senhor só pode cessar a guerra na vida financeira da pessoa, na vida espiritual, o senhor não pode. Não, o senhor só pode cessar a guerra na vida espiritual, mas na financeira não tem como. Jeová disse, eu faço cessar as guerras até o fim da terra, porque eu não conheço limites e não há território demarcado com placa dizendo é proibido a entrada do Senhor Jeová. Por quê? Porque do Senhor é a terra e a sua plenitude e os moradores que nela habitam. Eu vou até onde eu quero ir e faço cessar as guerras. Agora comigo não tem reunião para cessar guerras. Que isso? Eu não peço conselhos. E como é que o senhor cessa? É muito fácil. Sem arma não tem guerra. E como o senhor vai fazer? Eu quebro o ar, corto a lança e queimo os carros no fogo. E ainda digo, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. E calabassuri me canto remanaceia. Aleluia! Meu irmão, isto daqui é um cântico aonde Deus canta conosco fazendo um dueto. Entendi, pastor? É o salmista cantando. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro presente na angústia. Jeová, estou gostando, hein? Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Jeová, que letra bonita. Ainda que as águas rugem e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Jeová, rapaz, você está me impulsionando, hein? Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Que coisa linda. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus ajudará ao romper da manhã. Jeová, vou ficar de pé, as nações se embravecem,
os reinos se movem, ele levanta a sua voz e a terra se derrete. Eu estou com vontade de cantar. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Jeová, não estou aguentando. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Jeová não aguenta, interrompe isso. Agora fica quieto, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado. Mais forte. A gente encerrar. Calabaçúria. Irine canta labaçúria. Receba uma palavra para dizer para ti nesta noite. Qual a palavra, pastor? Você não vai terminar esse cântico sozinho. Você não vai terminar esse cântico na peleja sozinho. Quando você menos esperar, Deus vai cantar com você. Aí no final, a gente encerrar, o salmista diz: o Senhor dos exércitos está com quem, irmãos? O Deus de Jacó é o que, irmãos? Ele começa dizendo Deus é, e termina dizendo Deus é. O que a Bíblia está dizendo é que Deus é no começo e Deus também é no fim, porque a Bíblia diz que ele é o alfa e o ômega. Agora, para você segurar e depois dar uma rajada de aplauso misturado com glória a Deus. E eu gosto também com línguas estranhas. Eu sou pentecostal do pé até o alto da cabeça. Ei, Marsúria. Segura, serva de Deus, servo de Deus. O Senhor dos exércitos está com quem? Essa é a palavra determinada para você alcançar seus objetivos. Pastor, eu moro numa rua, sim, a casa do vizinho, que é um espírita daqueles terríveis. Começou a construir tem 1 ano e pouco. Já acabou. E eu estou lá na minha ainda. Porque o fulano aí não serve a Deus. Todo ano troca de carro. E eu estou aqui. Irmão, o sol nasceu para quem? O sol é para o ímpio, diz a Bíblia. O sol é para o justo também. A chuva é para o ímpio. A chuva é para o justo. O sol nasceu para todos. Agora a sombra. A sombra. Por quê, pastor? Porque a Bíblia diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. Direi no Senhor, Ele é. Aplauda Ele. Então, Massicandaraba cheia. Adore e misture com aleluia. Quando a mão cansar, abre a boca.
Quando glória a Deus começar a enrolar, não tenta me parar não, porque está vindo línguas estranhas para você falar. Receba, receba, receba a presença da glória, receba o poder, receba a Shekinah, receba. Deixa eles ficar com quem quiser ficar. O Senhor dos Exércitos está, Está com? Está com? Está com? Oh, glória! Adore a Ele, aplauda a Ele, sirva a Ele. Vamos estar em pé.